Bom dia a todos, hoje é dia 6 de dezembro, quarta-feira, começando mais um XP Connect. Meu nome é Gustavo Cruz, estou aqui com a Bruna. Bom dia, Bruna. Bom dia, pessoal. Bom dia, Gustavo. Então, hoje a gente vai falar para vocês sobre o PIB do terceiro trimestre, seguindo essa série de programas sobre o PIB que a gente fez ao longo desse ano. Sempre depois que sai o PIB, a gente comenta aqui para vocês no detalhe um pouquinho do que aconteceu, qual que é a perspectiva, se mudou alguma coisa, se não mudou alguma coisa. E também vou dar um panorama bem rápido do que ficar atento ainda para esse mês de dezembro, em termos de acontecimentos de eventos. A Bruna também vai comentar um pouquinho na parte de equities, ela já está olhando o chat aqui. Quem quiser mandar perguntas, se tiver algum comentário sobre a apresentação que não tenha ficado claro, fiquem bem à vontade que a gente vai recoletando e logo depois da apresentação a gente já responde. Então, vou botar a apresentação na tela hoje, indo bem direto. Aqui a gente tem o PIB trimestre a trimestre, então aqui essa parte mais roxa seriam os trimestres de 2016, a gente ainda estava numa recessão bem forte. E aqui em 2017, a atividade, essa linha bege são os últimos dois, e a linha amarela, essa coluna amarela, perdão, seria o que saiu na sexta-feira. Bom, obviamente, para quem não está recordando por que estava mais forte, caiu, está pior, não, na verdade não é isso, né? O que aconteceu foi que o primeiro trimestre foi bem influenciado pela produção agropecuária, bateu os recordes históricos de produção, assim, foi uma safra recorde que puxou muito a atividade para cima. Esses dados foram revisados positivamente, então na sexta-feira a gente ainda teve essa novidade boa, que o IBGE revisou para cima o PIB do primeiro trimestre e do segundo trimestre, então significando que realmente a atividade está numa recuperação bem interessante. Esse 0,1 não é para não é para achar ruim. Na verdade, só está mostrando continuidade. Dentro dele, que eu vou tentar mostrar nos próximos slides, tem coisa muito boa. De qualquer forma, o panorama geral é que a gente segue numa recuperação econômica interessante e a perspectiva, pelo menos pela visão da XP, é que em 2018 isso vai continuar com um crescimento mais forte ainda. Então, para o ano que vem, a gente está batendo o martelo, mas a gente está pelo menos com uma visão de em torno de acima de 3% de crescimento para 2018. Aqui a gente tem os dois primeiras aberturas, agropecuária e indústria, de novo, do primeiro trimestre de 2016 até o terceiro trimestre de 2017. A agro, mais uma vez, foi o principal destaque do primeiro trimestre, puxou muito a atividade para cima. Ao longo do segundo e do terceiro, por conta dessa base estatística bem mais forte, ela recuou, mas na verdade ela continua indo muito bem, não é que está tendo alguma coisa ruim acontecendo no setor agropecuário. Na verdade, é por conta da base muito forte. Isso vai acontecer no ano que vem também, já dando todo o alerta. A perspectiva é de uma safra muito boa para o ano que vem, mas como vai ser uma safra muito boa em cima da safra recorde, vai ter uma queda. É bem simples pensar isso. Mas, na verdade, a gente ainda vai ter uma agropecuária um destaque bem interessante para o ano que vem, comparando sua média histórica. Então, a agropecuária segue muito bem, muito obrigado. Passando para a indústria está tendo uma surpresa boa agora no terceiro trimestre de 2017. Ela que estava se recuperando, lembrando que a indústria é a primeira parte onde faz aquele ajuste, ela estava se recuperando, teve uma queda no segundo trimestre, e agora no terceiro ela começou a mostrar uma recuperação bem consistente, algo que estava bem difícil de se enxergar no primeiro semestre. No primeiro semestre era um mês crescia, outro mês recuava. Agora, nesse finalzinho, no terceiro trimestre e no começo de quarto, estão começando a vir dados bem positivos, mostrando que a recuperação parece ter ficado consistente. Isso é interessante. Obviamente, a indústria é aquele setor que historicamente é sempre o último a sair da crise, então ele sai de forma mais lenta, é o primeiro a sentir e o último a sair, mas já tem uma notícia positiva de que está se recuperando. Então, não é para esperar um crescimento explosivo para o ano que vem, mas a gente deve ter uma reação interessante da indústria. O setor de serviços aqui, ele está com uma recuperação mais consistente, também não está explodindo, mas também a gente está vendo que esse setor está indo para uma perspectiva bem mais clara. Acho que eu vou passar mais direto agora para outra parte, pensando agora nos consumo do governo à direita e das famílias à esquerda. Aqui está uma parte bem interessante. O consumo do governo, começando pela parte da direita, ele tem realmente, a tendência é que ele fique negativo, porque a gente está passando por uma fase de ajuste fiscal, a gente está tendo bastante dificuldade para cumprir a meta de superávit primário, e tudo que pode ser cortado, o governo está realmente fazendo esses cortes no orçamento
para cumprir a sua meta. E está tendo bastante dificuldade ainda, então a tendência é que isso realmente fique contido para os próximos trimestres. Do outro lado, o consumo das famílias, esse sim tinha que reagir. Então, no primeiro trimestre não reagiu, foi um ponto de preocupação. No segundo trimestre veio muito forte, mas muita gente ficou meio cética, achando que o consumo das famílias tinha só sido impulsionado pelo FGTS. E agora, no terceiro trimestre, a grande novidade muito boa foi que, mesmo já passado esse efeito, o consumo das famílias continua acelerando, continua avançando num ritmo bem interessante, e a tendência é que para o ano que vem isso acelere ainda mais e o consumo das famílias seja o grande motor do PIB para 2018. Então, esse é um dos principais destaques. Acho que se a gente voltasse no primeiro aqui e só olhasse o 0,1, todo mundo fala, poxa, foi ruim. Mas a gente entra aqui e já vê esse número de consumo das famílias indo bem, então toda aquela perspectiva que está sendo traçada pelos agentes de mercado está se confirmando, e isso é muito bom para a economia brasileira. Passando agora para os investimentos, acho que esse foi outro destaque desse PIB de sexta-feira. Investimentos subindo, vocês podem ver que historicamente, na história recente, estava indo muito mal a formação bruta de capital. E agora, a gente já vinha observando alguns detalhes em termos de importação, de subsídios bem fortes, começando a acelerar para a parte de que são aqueles indicadores mais antecedentes para investimentos, e isso agora se traduziu no PIB, e é uma notícia muito boa. Não é para achar que investimento vai ser já um motor muito forte para o ano que vem. Realmente não dá para se afirmar isso. Mas dá para falar que investimento talvez cresça mais do que estava se projetando. Talvez a recuperação do investimento melhore. Se a gente olhasse para os dados de confiança, tanto na parte dos consumidores, quanto na parte de investimento dos empresários, eles já estão rompendo aquela linha de 100 que divide entre pessimismo e otimismo. Isso não acontece há mais de 4 anos, a gente já rompeu esse patamar para baixo e por aí vai. Então, finalmente, os empresários não enxergam simplesmente que as coisas vão melhorar no futuro, que é aquele componente do indicador de confiança de expectativas. Eles já começam a enxergar que o componente de situação atual já está num patamar, já está bom, ou seja, eles já começam a ver que a economia está reagindo agora e que eles já podem fazer planos para o futuro melhores, mais otimistas, dado a economia está se recuperando. Obviamente, ano que vem é um ano de eleição, é um ano que envolve muito em termos de médio prazo, então esse investimento pode avançar, mas não num ritmo muito agressivo, porque ainda tem um empresário que vai esperar um pouco a eleição para decidir se realmente vai contratar mais gente, se vai de fato inaugurar uma fábrica, vai fazer um plano mais agressivo. Ele precisa de uma segurança maior no médio prazo para tomar essa decisão, por isso o investimento em ano de eleição tende a não ser tão forte assim. Passando rapidamente agora para outra parte, o que vocês têm que ficar atentos em dezembro ainda? Bom, pessoal, prestem atenção semana que vem na China. Então aqui a gente tem o PIB anual da China, embaixo o PMI de indústria. Vocês podem ver que desde 2010 a economia chinesa estava desacelerando, e nesse ano a tendência é que ela avance 6,9, cresceu 6,8 no terceiro trimestre. Então, vai acelerar. 2017 não foi coincidência, a gente teve esse evento, o Congresso do Partido Comunista acontece a cada 5 anos, reconduziu o Xi Jinping aqui para mais 5 anos. Isso então, provocou com que, não foi coincidência que a China acelerou, teve muito estímulo do governo esse ano. Agora, o grande ponto é que na semana que vem eles começam a discutir política econômica, tanto monetária, fiscal, para os próximos anos. E tem uma expectativa que talvez eles abandonem essa meta de crescimento de 6,5%. Vocês veem que eles conseguiram cumprir, essa meta já é do ano passado e desse, eles já conseguiram cumprir, mas estão achando que eles podem abandonar porque é uma pressão desnecessária no governo. Então fiquem atentos a isso, porque se eles abandonarem pode ter um pouco mais de volatilidade no mercado internacional. O outro ponto, não sei quem está acompanhando, mas está tendo uma dificuldade bem forte na negociação do Brexit. O que está acontecendo? Vamos lá. Primeiro, para a esquerda, aqui a gente tem um gráfico do crescimento da Europa, está indo bem. A Europa está num momento interessante de crescimento. Então, a União Europeia, teoricamente, está mais forte para negociar com o Reino Unido, porque os outros países estão vendo que realmente eles estão conseguindo entregar aquilo que prometeram, que é crescimento. A inflação ainda está baixa, mas a tendência é que melhore. Qual que é o ponto do Brexit? Desde o começo, a negociação, todo mundo sabia como ia acontecer. Então, a gente tem aqui o Reino Unido, e aqui a gente tem
a Europa, a União Europeia. A União Europeia não quer que o Reino Unido saia com muitos privilégios do bloco. Por quê? Porque aí outros países que estão mais insatisfeitos podem chegar e simplesmente falar, eu também quero. Se é teu interesse, se eu posso ficar com essas vantagens sem ter as obrigações, eu também quero. O que aconteceu? O Reino Unido ele perdeu praticamente todas as exigências que ele teve. Todas as vantagens que ele pediu, ele não conseguiu e ficou com todo o ônus, todas as obrigações para sair do bloco. O problema foi que a União Europeia foi um pouco além e também isso pesa para o outro lado. Por quê? Porque você também não pode, a União Europeia não pode simplesmente ter o braço muito forte nessa negociação, porque aí acaba ferindo a atividade de toda a região. Então você tem a própria Alemanha, empresários lá dentro que estão insatisfeitos com a União Europeia mais rígida, porque isso pode inviabilizar negócio entre Reino Unido e esses empresários. Então tem uma pressão interna para você não ser tão duro, porque você acaba atingindo a economia da própria região. Então você não pode ser nem muito duro, nem muito soft, porque senão você prejudica muito uma das pontas. E agora o que aconteceu foi que a União Europeia foi muito forte e o Reino Unido já chegou a um ponto de questionar internamente se realmente faz algum sentido negociar a saída da União Europeia e simplesmente não sair sem nada e aí possivelmente no futuro negociar algo, mas agora as obrigações que estão pedindo talvez sejam melhores nem ter nada de obrigação para não ter nenhuma vantagem, mas simplesmente não ter nenhuma obrigação. Então esse é o ponto que vai ser questionado agora recentemente. Em março do ano que vem é uma data importante para quem está ligado no Brexit. É uma data onde as empresas vão exigir realmente que a negociação já sinalize como é que vai ser em termos de fiscal para os próximos anos dessa negociação, para fazer um planejamento maior. Se der errado a negociação até lá, a gente pode ver uma evasão de empresas do Reino Unido muito forte acontecendo em março do ano que vem. Então, lembra dessa data, mas para dezembro, prestem atenção se realmente vai ter uma mudança de meta aqui e essa negociação. Eu vou tirar da tela agora, mas lembre também, em dezembro, obviamente, hoje a gente tem o Copom. A expectativa é quase consenso no mercado que vai cortar mais 0,5 e vai levar para 7% ao ano de Selic. Na semana que vem a gente tem decisão da taxa de juros no Fed, também bem expectativa de subir mais 0,25 por lá. 98% do mercado acha que vai acontecer isso. Então já está mais certo assim esses dois eventos. Então por isso que eu destaquei os outros dois eventos que não estão mais tão claros. Então vamos agora para as perguntas, Bruna. Vamos lá. Tem uma primeira pergunta aqui sobre probabilidade e risco para a votação da Previdência hoje. Pergunta da Juliana. Bom, acho que votar hoje em si não tem essa expectativa, né, de que a votação ocorra hoje. Acho que eles estão negociando para tentar conseguir alguma coisa na Câmara dos Deputados na semana que vem. O que o governo estava tentando fazer é negociar com os líderes para que eles fechassem questão. O PMDB já fechou. Por quê? Porque você não obriga seu deputado a votar com você, mas você orienta e você meio que garante. A ordem do partido vai votar de tal maneira. Isso, então, é algo que o PMDB estava tentando fazer, que o governo estava tentando fazer, para tentar criar um efeito mais manado, no sentido de que os deputados vendo que todo mundo está fechando para votar a favor, ele vai ficar mais propício a votar, porque ele é algo como, por exemplo, o governo precisa de 308 votos. O deputado, ele fala o seguinte, eu posso ser o 308. Se o governo apresentar 307 votos, com certeza eu sou 308. Mas ele não quer ser o 300. Ele quer que realmente fique bem claro que vai passar, e aí ele passa. Então, por isso que isso que está acontecendo. Exatamente. Tem uma outra pergunta, perguntaram sobre Gerdau para a gente. Acho que foi ontem mesmo, a gente soltou um relatório sobre Gerdau. Hoje ela é a nossa nova preferência no setor, né? A gente tinha preferência por Uzi Minas e agora a gente está migrando um pouco. A gente é positivo com os dois, positivo com o setor como um todo, mas hoje nossa preferência é Gerdau. E aí tem tanto a parte do nível de preço, né? Ela está atrasada em relação às empresas pares do setor. E ela também tem uma perspectiva de fundamentos boas para o ano que vem. E isso junto torna ela nosso papel preferido. E aí acho que é importante falar, né, sobre Gerdau, o que ela faz. É uma empresa que produz aço longo e em várias geografias no mundo. Ela não tem produção só no Brasil, ela tem fora também, Estados Unidos, tem produção na Europa. E Brasil representa mais ou menos 40% do EBITDA dela
enquanto para os Estados Unidos fica algo em torno de 30 e oscila em torno desse patamar. Por que a gente está positivo com ela? É uma empresa que produz aço longo. O aço longo é basicamente o aço que é matéria-prima para você fazer obras grandes, né? Obras de construção civil, obras de infraestrutura e esse tipo de obra, né? No Brasil, a gente tem um setor de construção civil que tem potencial de melhorar no que vem, né? A gente pode voltar a ver as empresas lançando, provavelmente no que vem, né? Provavelmente vai ter uma redução de estoque, vai conseguir migrar para novos lançamentos. E nos Estados Unidos a gente também pode ter investimentos em infraestrutura, né? Não é claro ainda quanto que vai ser investido de fato e se a gente vai ver algum plano muito agressivo nesse sentido, mas a gente espera que isso seja também um dos catalisadores para a Gerdau. E aí, falando de nível de preço, né, hoje ela negocia mais ou menos 6,5 vezes EBITDA para o próximo ano, enquanto boa parte dos pares negocia acima disso. E mesmo esse 6,5 da Gerdau é acima da média histórica dos últimos, dependendo da janela que você pegar, né? Se a gente pega uma janela mais curta de prazo, é mais ou menos 20% acima do múltiplo histórico dela mesma. Então a gente vê aí um potencial de upside em termos de valuation também. E outra coisa que é interessante no caso de Gerdau é que ela não é, para os Estados Unidos especificamente, não é o caso de exportação, né? Ela produz internamente. Então, se eventualmente tivesse alguma medida de protecionismo, enfim, de antidumping, alguma medida que protegesse o mercado interno dos Estados Unidos, a importação de aço, a Gerdau estaria protegida porque ela produz lá. Então, para elas, a gente não veria esse tipo de problema. Mas, de qualquer forma, em resumo, hoje é uma das principais recomendações do setor para a gente. Boa. Tem já mais algumas perguntas aqui. Vou falar da reforma trabalhista, que estão perguntando. Hoje, exato, a pergunta é relacionada à pesquisa que saiu hoje da CNI, falando que 70% dos empresários da indústria acham que a reforma trabalhista vai permitir uma criação de novos postos de trabalho. Se vai ter mesmo esse efeito em serviços. Eu acho assim, a reforma trabalhista não pode tirar do radar que, na verdade, o grande bônus da reforma trabalhista é que ela aumenta o crescimento potencial do Brasil no médio e longo prazo. É uma reforma que tira algumas distorções e ajuda a ter uma legislação mais simples, tirando burocracia, permitindo um mercado de trabalho mais previsível no longo prazo. Enfim, acho que se vocês quiserem qualquer coisa, a gente fala aqui sobre isso. Se quiserem especificamente falar de reforma trabalhista. Mas sobre emprego no ano que vem, eu também concordo. Eu acho que, de fato, vai ter um efeito de curto prazo interessante da reforma trabalhista. Vários empresários estão dispostos a criar novas vagas, dado esse novo formato. Então, de fato, sim. Uma pergunta sobre Fleury. Fleury. Como que está o caso? A gente ainda segue bem otimista com o caso de Fleury. Acho que a empresa está fazendo... Está com uma gestão bem interessante, a perspectiva dela é bem positiva. Ela estava há anos sem fazer aquisições, já fez uma no começo de agosto. E está com um radar bem interessante de empresas que eles devem fazer algum anúncio. Acho que esse ano já não sei se seria, mas para o ano que vem também. A empresa tende a melhorar bastante ano que vem com a recuperação da economia, no sentido de que o brasileiro hoje sente que um dos piores problemas, sente não como um dos piores, sente como o pior problema é a saúde pública. Então, dado alguma melhora na sua renda, ele sentindo que a economia está melhor, ele vai buscar um serviço melhor, inclusive de saúde, ou principalmente de saúde, dado que ele acha que é o pior ponto da parte pública, do serviço público. Então, a Fleury tende a se beneficiar sim com isso e ano que vem a empresa deve performar bem. Há um ponto que eu acho que é interessante levantar. O Gustavo, na apresentação dele, comentou sobre safras, né? E uma das empresas que hoje a gente gosta bastante também é Rumo, e é uma empresa que está muito exposta a esse segmento, enfim, a esse ambiente de safras, né? Só para dar um panorama, a Rumo é uma empresa de transporte ferroviário. Ela tem mais ou menos 4 malhas, na verdade, dividindo em 2 sistemas, Sistema Norte e Sistema Sul. E a malha mais importante dela, né, um dos sistemas mais importantes dela, é o que faz a ligação do Mato Grosso ao Porto de Santos, né? E você tem um fluxo muito grande de mercadoria de
de grãos, né, na verdade, nesse trecho. Então, é muito importante essa questão de a gente ter um cenário positivo no ano que vem de safras para Rumo. Só para dar uma noção de tamanho, grãos representam mais ou menos 70% do volume total dela, do volume transportado. E dentro desse 70%, a gente pode basicamente dividir entre soja e milho. E é o que o Gustavo falou, né? Se você pegar a comparação da expectativa de safra para o ano que vem em relação à safra que a gente teve esse ano, de fato a gente vai ver queda, porque a gente teve safra recorde esse ano. Mas se você compara a expectativa do ano que vem com as safras de um ano atrás, né, de 2018 em relação a 2016, você tem um crescimento interessante. Você pega, isso é dado da Conab, né, a Conab que faz essas projeções. Mas se você pega a safra de milho, por exemplo, a expectativa é que ela cresça 40% em termos de produção em relação a 2016. E você pega a safra de soja, mais ou menos, era um pouquinho menos, era 14%, eu não tenho aqui de cabeça, mas enfim, a gente veria um crescimento nessa comparação de 2 anos. Claro que também é difícil falar de 2016 porque a gente teve quebra de safra, mas de qualquer forma é um cenário positivo de safra e é um trigger importante para a Rumo, que deve ser um dos fatores que, na verdade é um dos fatores que torna a gente positivo com o case. Para a empresa é importante você ter volume relevante, porque é uma empresa com custo fixo relativamente alto, né? Ela tem mais custo fixo do que custo variável hoje. Então, quando você tem um aumento de volume, você consegue diluir esses custos, o que a gente chama de alavancagem operacional. Você consegue expandir sua margem sem aumentar necessariamente na mesma proporção os custos. Então, é uma empresa que deve se beneficiar do cenário e de outros aspectos mais internos da empresa mesmo. Mas se a gente falar de catalisador macro, esse seria um dos principais. Muito bom. Perguntaram aqui sobre Copom, sobre o que a gente espera para o ano que vem. Acredito que hoje, então, confirma-se essa queda para 7% ao ano. Ficar bem atento ao comunicado e à ata do Copom na semana que vem. Minha expectativa, a expectativa da casa por enquanto é que eles vão deixar a porta aberta para mais cortes. A inflação tende a se mostrar controlada, lembrando que a próxima reunião é só em fevereiro, então tem bastante tempo ainda, vários indicadores ainda para saírem, confirmando que a inflação está controlada e lembrando que nessa época do ano é uma época muito crucial para a inflação de serviços. A inflação de serviços tem sempre a parte de reajuste bem nessa virada de ano, onde pressiona bastante. Se essa inflação surpreender para baixo, a gente pode discutir realmente uma taxa de juros num patamar menor ao longo do ano que vem. Por enquanto, a gente acha que dá para cortar mais 0,5 em fevereiro, fica em 6,5 e permanece assim ao longo de 2018 inteiro. Caso aconteça algo bem inesperado nas eleições, alguma volatilidade muito forte, algo vindo do exterior, obviamente a gente tem que reconhecer que existe uma possibilidade de eles começarem um círculo de alta já no último trimestre, novembro, dezembro, quando acabar as eleições. Mas a tendência não é essa por enquanto. Então, se esse ano a desinflação de alimentos, de serviços, ajudou bastante a taxa de juros surpreender para baixo, pode ser que isso continue ainda para o ano que vem. Eu entendo que no último comunicado, o BC ele deixou claro que eles não se comprometem a fazer uma escadinha, no sentido de estavam cortando 1,75, 0,5 e 0,25 até já parar. Acho que, na verdade, eles se comprometeram que eles estão chegando no final do ciclo, mas que eles não do mesmo jeito como eles não começaram com 0,5, que nem historicamente começa, assim, um ciclo de alta de juros, eles não se comprometem a terminar com 0,25. Eles comprometem que eles já estão chegando ao final. E é isso. Tem uma pergunta aqui também sobre a aprovação da reforma tributária dos Estados Unidos para os emergentes. Bom, para a reforma tributária, eu acho que é um estímulo fiscal por lá. Isso pode mexer na política monetária dos Estados Unidos, no sentido de que o Fed pode ter que, se eles sentirem que isso vai incomodar, que isso vai alterar os indicadores econômicos dos Estados Unidos, isso elevaria o número de altas de juros já em 2018. Na minha opinião, ano que vem, eles devem subir entre 3 e 4 vezes, mesma coisa do que aconteceu esse ano, uma continuidade. Mas pode realmente subir de forma mais rápida. Se você sobe juros de forma mais rápida nos Estados Unidos, acontece sim uma migração de recursos de emergentes para os Estados Unidos. Tem esse movimento que foi perguntado aqui, sim. Mas ainda bem cedo, digamos assim, para afirmar que isso vai acontecer. Mas vai ter essa discussão com certeza no primeiro trimestre, quando eles começarem a
a chegar no ponto crucial se vão conseguir aprovar ou não. Acho que tem mais uma de Brexit aqui, né? Acho que sim. E... Bom, sobre o Brexit, Gerdau, você já falou, Brexit sobre o ano que vem, as datas. A gente tem de data mais importante esse março, que é muito crucial, porque eles vão ter que a próxima rodada de negociações mais fortes, lembrando que eles estão agora em uma, e depois no segundo semestre. Mas eu destacaria outro evento que, obviamente, interfere indiretamente na negociação do Brexit, que é a eleição italiana no primeiro trimestre. A eleição italiana vai ser bem parecida com o que a gente viu na eleição francesa desse ano. Então, mercados comemorando quando vai ser um candidato dessa vez que está disposto a tirar a Itália da zona do euro. Quando ele perder força, o mercado comemora. Quando ele ganhar força, o mercado fica um pouco mais apavorado, mais cauteloso, achando que tem uma chance da zona do euro colapsar. Então, eu acho que ficaria mais ligado nisso, porque se começa uma negociação da Itália para sair da zona do euro, algum burburinho por lá, obviamente o Reino Unido ganha força nessa negociação, porque aí o Reino Unido, a União Europeia não vai querer se enfraquecer muito e também não vai querer que seja uma ruptura muito forte, então vai ser um capítulo à parte. Então fiquem atentos a março, a eleição italiana, e no segundo semestre, logo no começo de agosto, tem mais uma data de negociações bem importantes. Uhum. Então, de raia aqui, uma candidatura do Lula. Bom, acho que a Droga Raia teve agora em novembro a revisão de guidance de lojas de 200 por ano para 240, que foi algo bem significante assim, para quem acompanha o ativo, porque a gente começa o ano de 2017 com questionamento se eles vão conseguir cumprir esse guidance, se essa expansão para o Nordeste vai ter de fato algum sucesso ou se vai ser uma crise no modelo de expansão deles, porque o Nordeste seria muito fraco e não conseguiria manter a rentabilidade nas lojas, e a gente termina o ano exatamente na ponta oposta. A gente chega ao final do ano com Droga Raia falando em abrir mais lojas do que estava fazendo nos últimos anos, e tem no Nordeste o market share que mais cresce e as rentabilidades de lá mantendo a do resto do país. Então é um ativo que a gente gosta bastante, mas a gente reconhece que está num valuation bem esticado, está negociando a múltiplos bem esticados. Então por isso a gente não vê assim, o papel estourando. A gente, que a Bruna falou, tem outros papéis que têm uma chance de um potencial de upside bem maior, mas é um ativo que a gente gosta bastante. Não sei exatamente qual seria a ligação com uma candidatura. Na verdade, acho que a relação que você pode fazer da política com empresas privadas, né? Óbvio que com uma Petrobras, a vida Banco do Brasil é muito mais relevante porque você tem o governo como um dos acionistas, mas quando a gente fala de uma empresa privada, aí é muito mais em termos de plano de investimento. Às vezes a própria empresa, ela, dependendo de qual for o perfil do candidato, ela vai mudar o plano de investimento dela. Se for esse candidato, se for o candidato que apoia tais medidas, eu vou executar um plano de investimento maior, porque eu prevejo um crescimento maior, e é algo mais nesse sentido. E aí também tem a parte de risco político, né, que é o que a gente chama de taxa de desconto dos fluxos futuros da empresa. Então, se a gente vê um risco maior no futuro, então a gente vê um valor presente menor. Acho que seria mais ou menos nesse sentido, e aí uma possível candidatura de qualquer linha diferente de candidato teria um impacto talvez até semelhante para empresas privadas. Seria de se esperar isso. Boa, tem duas perguntas para você aí no chat. Enquanto você dá uma olhada, eu vou responder rápido aqui as que me mandaram. Da zona do euro... Brasil. Boa. Perguntar aqui de Banco do Brasil, vou falar rapidamente aqui. Banco do Brasil, de novo, a gente acabou de falar isso, ele é ligado ao governo. Então, quando a gente tem maior volatilidade sobre o cenário político, a gente espera que tenha mais volatilidade no papel. Mas aí, assim, a nossa visão para o final do ano ainda é construtiva, né? Então, se a gente tem um cenário positivo para a Bolsa, a gente também espera que o Banco do Brasil reaja bem ao longo desse mês, porque é um papel de beta alto, né? Então, se o mercado, historicamente, né, beta é uma correlação entre mercado e a performance do ativo. Então, se o mercado performa de um jeito,
o Banco do Brasil tende a performar de um jeito mais extremo. Então, se ele cair, o Banco do Brasil cairia mais, seria de esperar isso, e se ele subir, a gente esperaria que ele subisse mais. Mas, enfim, para o final do ano, a gente ainda, principalmente para o ano que vem, a gente ainda tem uma visão positiva. Boa. Com a visão da União Europeia e da zona do euro, por enquanto a gente segue otimista. Acho que o Banco Central Europeu está conseguindo reverter a situação de baixo crescimento na região nos últimos anos. A inflação ainda está bem difícil de chegar ao alvo de 2%, mas está reagindo aos poucos. E no sentido dessas novas lideranças, né, no sentido do Macron assumir a França e assumir essa frente de batalha, eu acho que interessante em qual ponto, assim. Toda essa onda de terrorismo, essa insegurança na região, o que está acontecendo por lá? Os países do bloco, eles estão tentando negociar uma instituição supranacional, que seja do bloco, que seja responsável por essas questões mais delicadas. Então, o que acontece? Hoje acontece um ataque terrorista na Bélgica. A população da Bélgica começa a reclamar das suas autoridades locais, falam que não conseguiram conter, que não estão investindo em direito de segurança, que a polícia não está preparada. O que eles querem mudar? Então, vai ter essa instituição, polícia da União Europeia, enfim, não sei como que vai ser, e ela é responsável pelo terrorismo. Se acontece alguma coisa, você vai xingar a polícia da instituição e não a Polícia Nacional. Então, eles estão tentando direcionar esse foco de rejeição de algo nacional para algo da região. Isso vai ruim no longo prazo? Quem sabe? Mas é o que eles estão tentando fazer. Eles também estão tentando criar uma instituição para negociar a parte de imigração, todos esses refugiados chegam por lá. Então, isso está afetando bastante os políticos da região, está sendo motivo de debate extenso em campanha. Então, eles querem tirar isso. Então, você não vai mais xingar mais o seu líder do seu partido porque ele votou a favor de deixar chegarem vários refugiados. Você vai xingar o pessoal da União Europeia que botou tal percentual para deixar entrar no seu país. Entendeu? Isso que está acontecendo, essa é a tendência que eles estão tentando negociar. A Merkel a chanceler da Alemanha era o cabo de frente que tentava fazer essa negociação. Agora o Macron entra e ele é a grande figura enquanto a Merkel articula por trás, nos bastidores. O Macron dá a cara a bater. Essa é a novidade da União Europeia para os próximos anos. Chegando ao final, acho que do programa, né? Já estouramos o prazo aqui que a produção está batendo no relógio. Então, muito obrigado, Bruna. Obrigada a você, obrigada pessoal. Bom, na semana que vem acho que é o nosso último programa de 2017. Depois a gente vai ter Natal, Ano Novo. Então a gente vai fazer essa despedida com um programa bem especial. E lembrando que 2018 a gente começa exatamente como os últimos 4 anos, com o nosso cenário para 2018 para Brasil e depois o nosso cenário para 2018 internacional. O que é mais importante, o que você tem que pensar com o seu investimento dado todo o cenário, o que a gente está enxergando para o ano. Então, voltar aqui para o meio rapidinho, despedir da Bruna de novo e de todos. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.